qualquer pessoa sair do Brasil e vir para cá, você aconselha? A qualquer pessoa não. Aos determinados. As pessoas que estão determinadas, você aconselha a vir? A vir. A qualquer pessoa, qualquer um chega aqui e volta. Fala, galerinha do meu canal. Tudo bem com vocês? Como eu prometi, hoje, podcast com Simone Alves. É isso mesmo. Vocês vão conhecer a história de uma guerreira, de uma mulher que saiu do Brasil, de uma mulher que lutou e passou por grandes dificuldades aqui na Espanha. E entre a sua história de luta, de perseverança, ela conseguiu chegar ao seu objetivo. Então, hoje você vai conhecer, vai se emocionar com a história dessa paranaense. Espero que vocês gostem dessa história e que compartam com a gente essa emoção com Simone Alves. Simone, muito obrigado por ter recebido aqui no seu estúdio. Sim, o prazer é meu estar participando e agradeço muito por poder estar aqui e poder dizer um pouco sobre mim e que as pessoas possam me conhecer mais. Bom, quem é Simone Alves? Simone Alves é, como foi dito, uma paranaense que saiu de Maringá, nasci em Maringá. Vivi praticamente toda a minha vida em Sarandi e sou mãe, sou profissional de estética. Eu trabalho desde que eu tinha 12 anos de idade, comecei muito cedo, muito jovem e minha mãe autorizou e tal, e então foi onde eu comecei e daí ela me ensinou lá em Sarandi, a Marinalva, cabeleireira, que me ensinou a fazer unha, sobrancelha, muitas coisas com cabelo. Então eu aprendi com ela, trabalhei muito tempo com ela. Daí já logo eu me casei quando eu estava com 16 anos, casei muito jovem. E parei de trabalhar com ela, comecei a trabalhar com telefonia, né, com telemarketing. Começou a ficar um pouco difícil depois que teve a greve do caminhoneiro no Brasil, não sei se você se recorda. Sim. E aquilo foi onde decaiu e aconteceu alguns fatores que me levou realmente a vir pra cá, que eu falei, não, chegou o momento de eu mudar a minha vida 180 graus. E eu fiquei em dúvida entre ir pra Santa Catarina, que eu tinha muita vontade também, que é a região sul do Brasil, uma região com um poder aquisitivo melhor. Uma cidade maior, com mais... Sim. E uma cidade de praia também, cidade turística. E eu pensava, bom, eu vou pra lá e abro um salão com o dinheiro que eu tenho. Ou eu vou pra Espanha, que eu sempre tive vontade de vir pra cá. Eu sou neta de espanhola e eu ouvi as histórias da minha família às vezes, contando assim meio que por cima, que eles não são muito de falar, mas o que comentava e tal. E eu falava assim, depois você quer saber, um dia eu vou pra lá. E minhas amigas também, aqui em Madrid eu tenho uma amiga que é do tempo duas na verdade, que é do tempo do colégio, que a gente estudou no primário até, cresceu um pouco mais, e eu vi que elas vieram pra cá, e falava, eu vou pra lá, um dia eu vou pra lá. Até eu criar a coragem pra eu vir pra cá, porque eu sabendo que eu vir pra cá, eu teria que abrir mão de muita coisa, né? E a principal era abrir mão dos meus filhos por um determinado tempo, pra eu poder vir, me estabilizar, porque eu sou sozinha, era sozinha na época, né? E como que eu vou fazer? Como que eu vou... Eu já estudei um pouco antes de sair do Brasil para ver como que funcionava aqui, que teria que viver numa habitação, que eu teria que viver de tal maneira, que eu teria que atender a domicílio, e como que eu iria fazer com os meus filhos. Então eu já me preparei, estudei para isso, me preparei para ter um dinheiro guardado, né? Para eu chegar aqui e conseguir me manter. Então eu tive que deixar meus filhos lá. E o meu propósito era deixar eles um ano. E já logo entrou a pandemia. Quando meus filhos iam chegar... É só ajuda, né? É só ajudando, passei. é só as coisas melhorando. A cada dia que passa, melhora um pouquinho. Eu não passei o pão, como é que é? Eu não comi o pão que o pão amassou da padaria. Um pão, eu comi a padaria inteira. Para vocês que estão aí, estão assistindo aí a Simone, gente, eu tive o prazer de conhecer a Simone quando a Simone é recém-chegada aqui, né, Simone? Sim. E eu conheci, peguei um pouco da história da Simone e vi que realmente foi uma história bastante, como eu posso dizer, uma mulher sozinha e num país como esse, porque muita gente fala assim, poxa, eu vou para lá só, eu vou para lá para Espanha, eu quero que alguém me receba, eu quero que alguém esteja comigo, que me ajude.
E você veio assim, com a cara e a coragem. Com a cara e a coragem. Tinha as minhas amigas, como eu disse, mas você tem que ser consciente porque eu tinha as minhas amigas, só que cada uma tem a sua própria vida, elas têm a família, os filhos. Como que eu vou, incomodar uma pessoa que já tem a sua vida e falar assim, eu tô indo aí, vou ficar na sua casa. Então eu me preparei antes, me informei, vi vídeos para ver como que funcionava aqui, me preparei com mais cursos ainda na área da beleza para que eu pudesse chegar aqui e não saber fazer só isso ou aquilo, que eu pudesse ampliar de uma maneira que se não me surgisse desse lado, me surgiria daqui. E quando eu cheguei aqui, eu admiro muitas mulheres que vêm pra cá e falam assim, vou trabalhar na limpeza e vou fazer não sei o quê. Eu não tenho esse dom, assim. Minha casa é limpa, eu sou uma mulher muito limpa, mas, como eu disse, eu não consigo ser, eu sou insubordinada. Então, se alguém chega e fala assim, olha, isso aqui tá sujo. Você tem que limpar aqui, eu limpo eu vou olhar bem pra pessoa e eu vou dar as costas. Mas, assim, com 4 dias que eu estava aqui, por eu ter muita experiência, e não que eu seja uma pessoa que me creio que sou a melhor, mas eu sou boa no que eu faço porque eu me preparei pra isso. Você tem que acreditar em você, primeiramente você. Então, eu fiz um portfólio, preparei tudo. Na época, você lembra que eu tinha tudo misturado e foto, e você me deu uma dica. Não, Simone, separa e não sei o quê. Preparei tudo, minhas fotos de coisas. Mandei pra uma mulher que tinha em Argüelles, aqui em Madrid, num bairro de gente que tem um poder aquisitivo maior. E com 4 dias que eu estava aqui, ela tinha colocado um anúncio que ela precisava de uma esteticista. E eu fui lá e ela falou assim, você já pode ficar? E eu fiquei. E trabalhei e tal. Não consegui me adequar muito com o salão ali. Fiquei acho que uns 20 dias, um mês. Saí de lá, fui trabalhar em Alcorcón. Fiquei com uma senhora lá uns 2 meses. Só que ficava um pouco meio que fora de mão pra mim. E nisso eu estava vivendo lá no sul de Madrid. E com isso eu consegui um salão perto de onde eu estava vivendo, ali em Carabanchel. E daí eu trabalhei ali vários meses. E trabalhei como eu, indocumentada, então eu não podia ficar o tempo inteiro no salão. Então eu ia lá quando tinha cliente agendado, que era um salão mais masculino do que feminino, mas aparecia as mulheres que buscavam. Então eu atendia elas e ia para domicílio atender. Porque então eu ia divulgando meu trabalho na internet, divulgando. Então com isso eu fui formando minha clientela. Corria minha maletinha de coisas. De sol a sol, de chuva a chuva, de verão, de inverno. Eu tive por Deus, tinha dia que teve um dia que eu gritei no meio da rua, falei, Deus, o que você quer comigo? É o desespero, chega nesse momento e fala assim, poxa, eu tô longe da minha terra, tô longe dos meus filhos, tô longe dos meus pais, longe das pessoas que eu amo e a que preço? Você acha que teve dificuldades? Não foi difícil pra você? Claro que foi. Principalmente pelo fato de eu estar longe dos meus filhos. Sabe? Porque, igual eu disse, o propósito de trazer eles era dia 8 de maio de 2020 e em março começou a pandemia. E eu ainda não tinha documento. E eu fui esperando, abrir fronteira e não abrir, foi piorando. O ano passado, em 2021, em outubro, quando abriu as fronteiras, eu comprei o bilhete e falei, pois agora. Abriu foi que nem abrir a porteira passa toda a boiada. Manda meus filhos embora pra cá, porque já não aguento. E daí, eles vieram, eu ainda não estava podendo sair, porque agora já tá tudo ok, já tá tudo certo com os documentos, né? Graças a Deus. Porque só por meus documentos ainda vão ano que eu dei entrar. A vida de quem vem pra Espanha, ou de quem sai de qualquer país, as pessoas acreditam que quando está no Brasil, falam assim, poxa, eu vou para a Espanha, eu vou para Portugal, eu vou para a França, ou para qualquer outro país, eles imaginam que a vida seja fácil. Não que a vida, as pessoas pintam, em geral, um mar de rosa, um mar de mil maravilhas. Embora seja, não vou dizer, porque hoje, por exemplo, a pergunta, você voltaria a morar no Brasil depois que você conheceu esse outro lado aqui? Minha mentalidade já não consegue mais caminhar junto com a mentalidade que a gente tem no Brasil quando a gente vive, né? Eu penso assim, penso assim, se você está realmente querendo sair para ir para onde for, você primeiro precisa saber como que é lá.
Você precisa estudar, saber como que é a cultura do local. E mesmo você estudando, quando você chega aqui, você se choca. Eu lembro que eu cheguei aqui, era 11 horas da manhã, estavam os velhinhos assim, ó, tomando cerveja. E eu ficava, gente, e assim, gente. Mas assim, isso é uma coisa tonta, mas assim, a maneira de ser, a maneira das pessoas se comunicar, a língua que é fácil depois que você aprende. Mas a gente sabe que é difícil, nós que somos brasileiros temos uma dificuldade de falar assim o espanhol. Eu tenho dificuldade até hoje de falar a letra R, a letra G, letra Z, né? Porque não é fácil. A cultura, o clima do país, por exemplo, eu no Brasil eu tinha uma pele extremamente oleosa, um cabelo extremamente brilhoso, aqui meu cabelo extremamente seco, minha pele seca, sabe? Você tem que se preparar para tudo, você tem que sair com consciência de que eu vim com consciência de que eu não ia ficar rica, e um pouco ainda não, mas eu vim com consciência de que eu ia passar o pior, porque você já está estando preparado de que pro pior, o que vier, você vai, sabe? E você tem que sair também sabendo que se for pra na primeira coisa que te acontecer de ruim, você desistir... É melhor que não venha. É melhor que você nem venha. Você teve muita decepção aqui, Simone? Muitas. Primeiro mesmo com a minha própria... Algumas pessoas da família que me julgaram, eu sou uma aventureira, uma louca, que deixou meus filhos pra trás, que vai lá... Tem gente que me julgou, porque a fama da mulher latina, brasileira, quando sai do seu país, é o quê? A gente sabe. E a gente sabe que realmente tem muitas que se submetem a isso. Mas tem as que lutam. Claro. Bom, cada um luta da sua maneira, né? Tem gente que umas vem... que luta deitada, outras que luta de pé. Né? Outras que lutam sentado também, né? No caso, advogados, dentistas, toda essa galerinha aí. Porque às vezes eu estava ali chorando, porque não é fácil. Eu estava longe dos meus filhos, longe da minha família, longe das minhas amigas, dos meus amigos, das clientes que eu tinha. E daí eu chorava, mas daqui a pouco eu me levantava, me colocava de pé e seguia em diante, assim. E não porque, eu sou a melhor, mas se eu não fizesse isso, como que ia ser? Se você não lutasse pelo seu seu objetivo, eu iria conseguir crescer meus filhos, eu iria conseguir estar no meu centro, que me custou muito para conseguir, e eu me vejo como vitoriosa, porque, assim, diante de tudo, a gente chega aqui com uma mala. E nada mais. Mas eu vou seguir com a minha cabeça erguida, vou lutar, não me importa quanto tempo vai levar. E eu creio nisso, sabe? Que eu vim determinada para vencer. Se eu vou chegar a ser rica ou não, eu vim determinada para vencer. Algumas vezes eu falava assim com a minha mãe, eu não tô aguentando, porque o clima daqui é frio, né? Eu não gosto de calor, mas eu nunca tinha passado tanto frio igual. Um extremo, né? Que sai do Brasil com clima tropical, clima a menos, e chega aqui na Europa e encontra menos 10 graus, é uma coisa... Menos 6, menos 2. Como foi lidar, primeiramente, com a saudade da família daqueles que te apoiavam, e como foi lidar com a saudade daquelas pessoas que não faziam parte diretamente da tua vida? Bom, eu vim pra cá, eu cheguei aqui dia 2 de abril de 2019, né? Quando eu comuniquei a minha mãe falou assim, olha Simone, se eu falar pra você que eu quero que você vá, eu vou estar mentindo, eu vou falar pra você ficar. Mas eu sei que você não vai ficar, porque eu conheço você. Minha mãe sabe que eu sou tinhosa. Então, ela falou, então eu vou falar o que pra você? Vou falar pra você, fica? E realmente eu não iria adiantar, porque quando eu sou muito determinada, aqui se diz cabeçota, né? Se eu coloco uma coisa na minha cabeça, esquece. Eu vou até o final. Eu quebro a cara, continuo, até dar certo, sabe? Eu sou assim. Então, a minha família, a minha mãe, na época, eu não estava me comunicando muito com a minha irmã. Foi algo assim que me doía muito por umas situações familiares, por causa do meu divórcio e tudo. E quando eu cheguei aqui em abril, eu conheci o Javi em julho. E a gente estava combinando uma viagem em agosto. E ele já estava lá no local, que é perto da casa da família dele. E eu recebi a notícia que meu irmão havia sido morto em Brasil. Pra mim, ele passou assim a noite inteira comigo no telefone. Eu
chorando. Você imagina, nesse momento eu tava vivendo de habitação, de quarto alugado. E não tinha ninguém. Aí eu comecei a chorar desesperadamente. Eu tinha rolado um estresse no quarto que eu estava, porque eu chegava muito tarde do trabalho. Então, como eu tinha que guardar dinheiro para conseguir trazer meus filhos, alugar uma casa, eu trabalhava, eu começava cedo e ia até tarde da noite. Às vezes eu chegava às 11 horas da noite, meia-noite. Eu ia para tudo quanto é lugar atender. Se me chamassem em Toledo, eu ia, que tá, né, longe daqui, que tá perto de onde você vive. Me chamasse onde que fosse, eu ia. E eu atendia. Né? Então tinha rolado um estresse, porque eu queria comer, eu tava com muita fome, muitos 2 dias. Eu passava o dia inteiro sem comer, eu ficava assim tremendo, porque não me dava tempo. Ou eu trabalhava, ou eu parava um tempo, e esse tempo eu perdi 1 ou 2 clientes, e daí... Então, é a corrida contra o tempo, né? E eu tinha pressa de trazer meus filhos, então muitos dias eu não comia. Então eu chegava tarde, eu queria comer, e ela não queria que sujasse a cozinha. Então eu e ela assim tava meio estressada por causa disso, né? Não havia tido briga nem nada, mas eu notava que ela ficava nervosa, porque sujava a cozinha dela tarde da noite, né? E daí eu ainda tinha que tomar banho, não sei o quê. Então assim, viver de quarto não é fácil, por quê? Porque você tem que chegar, tomar banho, muita gente não gosta nem que você use a casa da pessoa. Você tem o direito, você paga por isso, até muitas vezes eu dormia sem tomar banho, sem comer, sem nada. E nesse dia, quando eu recebi a notícia, eu armei um griteiro dentro de casa, eu chorava, gritava alto. Ela tinha um gato e um cachorro. Esse gato e esse cachorro dela entrou assim, eu abaixada assim no chão, e eles entrou assim por baixo e me agradando, porque eles viam que eu estava em desespero. Parece que eles sentiam assim que eu tava... Os animais têm sempre uma ligação com a gente, né? Sim, e eu gosto muito de animal, sabe? Então eles vieram assim e ficaram ali. E a mulher que te passa, o que tá acontecendo, que não sei o quê, e eu contei, e ela, meu Deus, e ela veio, me abraçou e ficou ali. Aí já logo eu comuniquei o Rafa, e ele ficou comigo a noite inteira, e daí pensa que foi muito complicado, muito difícil. Ali pra mim, assim, eu estava bem desmotivada, e eu não podia, eu queria voltar, minha mãe falava, não volta, porque eu tinha investido muito pra vir pra cá, porque não é barato pra você vir pra cá, é caro, o bilhete é caro, você tem que ter dinheiro, você transforma um real em euro, perde valor, e você fica com pouco dinheiro, então você tem que pensar em tudo isso. E, indocumentada, como que eu iria voltar pra cá de novo? Então eu tive que permanecer aqui. Pra mim, até hoje, parece que é uma mentira, assim, que isso aconteceu. Parece que quando eu voltar lá, meu irmão ainda vai estar lá. Não basta, né, a gente sair do Brasil e morar em outro país, eu falo não só Espanha, mas qualquer outro país, e ter que lidar também com a dor de perder. Você tem que saber que vai chegar um momento que isso pode acontecer, você não vai estar... Todo mundo se vai um dia, né? Hoje, né, não é fácil para uma mulher, porque a gente sabe que a mulher, querendo ou não, ela é mais desvalorizada. Ela é mais vulnerável. Mais vulnerável, desvalorizada no sentido profissional, que ela acaba ganhando menos que os homens. Tá certo que muitas mulheres ganham muito mais, mas até você conquistar isso, né, você tem que ralar muito. Então, assim, claro que ainda tem pessoas que ainda desacreditam. Por exemplo, eu já ouvi assim, não foi só de uma pessoa. Eu não acredito que você faz tanta coisa assim na sua área profissional. É impossível uma pessoa fazer tanta coisa igual você faz. Eu faço unha, faço cabelo, faço pestaня, faço depilação, faço tudo que eu só não vejo na minha mãe. Porque minha mãe tá lá no Brasil, dá um jeito também. Mas, assim, eu vou me preparar. Por quê? Porque eu sei que eu preciso de dinheiro. Eu tenho 2 filhos pra criar. Eu me mantenho sozinha na minha casa, com os meus 2 filhos. Eu tenho que ser pai e mãe, porque o pai deles está no Brasil. Então, muitas vezes, não dá pra recorrer ao pai a tudo, né? Bom, pessoal, vocês estão conhecendo um pouco da história da Simone. É uma história bastante comovedora, é uma história que realmente faz a diferença para aquelas pessoas que querem sair do Brasil, que têm um sonho. Que não desista, não. A zona de conforto, ela foi feita para muitas pessoas, mas poucas pessoas aceitam a zona de conforto. Eu fui uma das pessoas que não aceitei, a Simone foi outra. Muitos brasileiros, muitos estrangeiros estão aqui. Eu falo de brasileiros porque é a minha comunidade, mas posso falar do equatoriano, do peruano, qualquer pessoa que saiu do seu país por deixar a sua zona de conforto e crescer,
Eu acho que a história de Simone, ela enquadra um pouquinho para mostrar para vocês que realmente a falácia das pessoas, dizer, né? Porque falar assim, olha, eu não consigo ver a minha estrela brilhar, mas por isso eu vou apagar a sua. Então, as pessoas querem não se limitar, né? claro, ela é limitada, as pessoas são limitadas e quer também limitar você. A gente sabe que foi de muita luta, mas e a Simone profissional aqui na Espanha? Olha, E os clientes da Simone? Como é essa receptividade? Fala um pouquinho dessa galera para nós aqui. eu vou dizer assim que eu não esperava que eu iria conseguir, assim, claro que eu ainda só estou engatinhando, né? Mas eu não esperava que eu fosse ser bem reconhecida pelas minhas clientes, né? Eu tenho cliente que está comigo desde quando eu cheguei, que não me abandona. Quando eu cheguei aqui, algumas clientes tinham filhas pequenas e agora já começam a ficar adolescente. E elas vêm fazer comigo. E elas falam, eu não troco a Simone eu vou fazer com ela. E eu me sinto lisonjeada. Essa semana eu tinha uma cliente aqui, é a Cleide, e ela falou assim, Simone, eu amo a unha que você faz. E eu já fiz o cabelo dela, né, depilação, que seja, então ela sempre tá comigo aqui. E ela me falou algo que eu já sabia, mas às vezes você precisa ser lembrado de algumas coisas que E você precisa escutar, fala, né? Precisa escutar de novo. E ela falou assim, você já parou pra pensar como que você é abençoada? Ela falou assim, você é maravilhosa, olha a unha que você faz, você tem que acordar todos os dias e falar, Deus, obrigado. Obrigado porque eu sou maravilhosa, eu sou uma boa profissional, minhas clientes vêm até mim, eu tô aqui no meu ambiente e a gente sabe que Madrid é enorme e as pessoas saem de todo quanto é lugar, vêm aqui atrás de você, você tem a sua clientela, né? Você sai pra frente conseguindo. Então, assim, eu saí do Brasil, como eu te falei, trabalhando só com unha e eu sabia outras coisas, mas eu não tinha condições de fazer outras coisas. Então, eu fazia unha, microblade, sobrancelha normal com pinça, algumas extensões de unhas. Depilação eu não podia fazer, porque eu não tinha tanto espaço e tal. E hoje, eu trabalho com limpeza facial, tratamentos faciais com laser. Trabalho com corporal também de depilação, de tudo, né? Mais evangélica tá começando também com depilação a laser, com cílios, maquiagem, cabelo. Trabalho com tanta coisa e eu não fico me limitando. Não fico. Porque eu quero estar realmente preparada para que, quando eu crescer mais, eu possa ensinar as pessoas que vierem a trabalhar comigo a maneira que as minhas clientes gostam. Porque as minhas clientes me buscam por a qualidade que eu posso oferecer do meu trabalho. E você tem que saber que quando você sai do Brasil, você tem que buscar como que é a técnica local também. E você tem que saber mostrar o seu diferencial, porque você vem de outro país, no caso, elas gostam muito da técnica brasileira, né, brasileira. Mas elas querem algo que seja também, a mulher brasileira gosta de unha pintada com brilho, elas não gostam muito disso, elas gostam de Ou seja, você fez uma adaptação da técnica brasileira. Sim. Com a técnica espanhola. Sim. Chegando. As mulheres brasileiras gostam do cabelo bem loiro, platinado, elas já gostam de um loiro um pouco mais dourado. Então você tem que saber trabalhar com cada pessoa, você tem que adequar com o local aqui, você tem que saber que aquilo não é tão chamativo igual as mulheres brasileiras gostam, porque é de nós isso. Né? E aqui a mulher brasileira ela gosta daquele volume de cílios assim surreal, né? Aquele negócio de você olha e vai voar. Né? A gente gosta disso. Elas já não gostam, elas gostam de algo sutil. Então você tem que aprender a se adequar onde você está. Difícil montar o seu próprio negócio aqui? Foi difícil você chegar onde você chegou hoje? Foi, porque o local ainda hoje é pequeno, mas graças a Deus eu olho assim e falo, meu Deus, eu cheguei aqui com uma mala e hoje olha como que eu estou, né? E eu agradeço muito. Eu atendi uma cliente justo essa que eu falei, né, que agora eu tô atendendo as filhas dela e eu tinha cortado o cabelo dela, feito o cabelo dela e tal. E ela me mandou assim, olha, eu tô te mandando. Ela foi pro Brasil agora viajar, eu tô de Salvador. Lá da terrinha. E ela foi pra lá e ela falou assim, eu tô mandando uma mensagem pra você só pra te dizer, todo mundo gostou. Ela me mandou um áudio, sabe?
todo mundo adorou o cabelo, todo mundo falou muito bem e não sei o quê. E já agora ela quer trazer o marido pra cortar o cabelo comigo. Eu não atendo tanto a área masculina, mas assim, se uma cliente pede o marido dela, porque como o meu espaço é pequeno e sou só eu que trabalho aqui, então eu acho um pouco inadequado estar recebendo homens, assim, né? Porque ainda a gente tem aquele receio no Brasil, né? Que possa me acontecer algo. Aqui não vai acontecer nada, mas eu prefiro me guardar. Quando a equipe estiver um pouco maior, aí sim. Então quando eu tiver já, aí é diferente, aí sim. Aí eu quero colocar alguém para trabalhar só com homem, para fazer cabelo, o que seja. Então assim, é bacana essa coisa, Simone, é bacana saber que as pessoas possam conhecer um pouquinho da tua vida, da tua trajetória, dos teus obstáculos. Pessoas que estão no Brasil, que têm dúvida, né? Tem muita gente que tem dúvida. Poxa, eu estou assistindo o podcast da Simone e ela conseguiu. Será que eu consigo também? É difícil? Que conselho você daria para essas... Eu estou falando para as mulheres. Tem homem também na área de estética, tá? Então, em modo geral, que conselho a Simone Alves hoje? Eu posso dizer que toda mulher que tem o seu próprio negócio, todas as pessoas que têm o seu próprio negócio, ela é empreendedora. Ela deixou de ser empregada de um estabelecimento de estética e passou a ser empreendedora. Qual é o conselho que a Simone hoje dá para as pessoas que estão no Brasil, que queiram vir para a Espanha, Portugal, para a França, para qualquer país? Que conselho você daria? Baseado em tudo que você passou e viveu aqui na Espanha? Bom, primeiro, se preparar economicamente, emocionalmente, sabendo que você vai vir pra cá. Você vai muitas vezes estar sozinho, vai chegar de noite, vai chegar fim de semana e você vai estar sozinho. Você não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém pra você chorar suas mazelas. Às vezes você encontra uns amigos ou outros, mas também ninguém é obrigado a ir, ai, nossa, olha lá, Simone. Né? Então, assim, se preparar financeiramente não é barato. Você tem que saber que para você vir, você vai transformar. Sabemos que o real é desvalorizado, então você vai transformar o real em euro e que isso vai te custar. Eu trouxe 15 mil reais do Brasil. Isso transformou na época em 3 mil euros. E metade foi roubado. E falar uma coisa, você sai com 3 mil euros do Brasil, junto tudo que você tem, daí é roubado, rouba metade que você tem, então o que eu vou esperar? Sai preparado. Se você quer trabalhar na área de estética, independente da área que você quer seguir, se prepare, né? Treine todos os dias. Quantas vezes até hoje eu fico de madrugada vendo vídeos de cursos que eu compro pela internet, sabe? Lendo sobre o assunto, me preparando até hoje. Mas antes de vir pra cá, eu ficava horas e horas, às vezes, treinando um negócio na unha. Pra como direcionar um fio de cílios, de como que eu vou fazer uma técnica de maquiagem, de qual posição correta que eu vou puxar o pelo para fazer uma depilação, como que eu vou posicionar a minha mão para tirar um cravo do rosto da cliente sem machucar. Machuca às vezes porque não tem inflamado, são espinhas, mas assim, para você não destruir a cara da sua... Como que você está se preparando? A qualquer pessoa sair do Brasil e vir para cá, você aconselha? A qualquer pessoa não. Aos determinados. As pessoas que estão determinadas, você aconselha a vir? A vir. A qualquer pessoa, qualquer um chega aqui e volta. Hoje, eu faço essa pergunta sempre para as pessoas que a gente entrevista. As pessoas que, por exemplo, muita gente vai assistir o seu podcast, sua entrevista, sua história de vida. Uhum. A gente está fazendo realmente uma síntese da sua história de vida, porque tem muito mais coisas aí que são coisas privadas suas que aconteceram que sim, não dá para falar. São coisas realmente, você receberia essa pessoa como profissional, ajudaria essa pessoa como profissional, você auxiliaria essa pessoa a encontrar o seu lugar também? Claro, porque eu recebi isso, por que eu não faria isso? Então qualquer pessoa que entrar hoje no seu podcast, se eu vejo que a pessoa é capacitada, claro que também, é igual eu disse, né? Tem muita gente que dá como fazer uma maquiagem no YouTube e acha que já é maquiadora. Claro. Não, uma pessoa capacitada, claro, por que não orientar? Olha, igual já teve pessoas que
Eu cheguei aqui, eu tinha meu Instagram tudo separado. Hoje eu tenho meu Instagram tudo junto. Então hoje eu tenho meu Instagram separado, que já tá voltando a usar tudo junto de novo, tá mudando, né, a regra ali no Instagram, que as pessoas querem saber mais da sua vida. Eu tenho dificuldade de ficar falando da minha vida. E às vezes eu recebo muito directs ali, né, das pessoas. Se eu for pra tal lugar, o que você me orienta? Olha, busca uma cidade, se você quer na Espanha ou em qualquer outro país, mas falando em Espanha, porque é aqui é que eu vivo, né? Busca uma cidade, tem tanta cidade legal, porque as pessoas acham que é só Madrid. E esquece que a Espanha é um país grande, né? É um país sim, que... antes eu acabei trazendo meus filhos, como abriu a fronteira, assim, sem mais nem menos abriu, eu falei, agora tem meus filhos, não quis saber. Eu estava estudando para ir para outra cidade, sim, e não porque aqui não estava bom, mas eu achava assim que talvez eu poderia dar um passo mais, assim, né? Mais adiante. Deslanchar. Então eu estava estudando outra cidade. E acabou que eu não fui, mas, sabe, tem tantas cidades boas. As pessoas que eu falo, olha, vai pra tal lugar, ou vem aqui em Madrid e busca isso na área da beleza. Se não é na área da beleza, a pessoa tem que saber que aqui você não vai chegar e ter um contrato de trabalho, que você vai ser um engenheiro, que você vai ser um advogado, ou isso ou aquilo. Não, você vai trabalhar. No caso, eu não quis saber de limpeza. Porque eu falei, eu não sei meu país pra isso. Eu vim focada em trabalhar no que eu trabalho. Eu não... Porque eu me conheço, eu iria me sabotar. E eu saberia que eu não conseguiria depois voltar só pro meu trabalho. Então eu foquei nisso. Foi difícil, sabe? Mas você conseguiu sair daquela estatística de pessoas que saem do Brasil. Por exemplo... eu saí do Brasil sendo informático e fui trabalhar como caminhoneiro na época. Tem pessoas que saem como advogados, como médicos. Vem trabalhar de babá, de maior, de limpar a casa. Eu não vejo isso como feio. Mas você também não vê como foco, né? Mas eu não vi meu foco. Eu não conseguiria. Eu me conheço e eu iria me sabotar, sabe? Porque eu iria perder totalmente meu foco. Eu, com 4 dias que eu tava aqui, graças a Deus, eu consegui. Eu vi um anúncio, corri lá e você tem que estar atento, assim, você não pode... Você piscou e já perdeu a oportunidade. Então, eu consegui e tal. Então, uma pessoa assim, claro, por que não? Eu lembro quando eu cheguei aqui, pessoas me recomendavam. Ai, amiga, por que você não vai lá e trabalha assim em tal lugar? Olha, tem tal lugar que tá precisando, eu recomendei você para tal lugar. Então, assim, a área da beleza... É que nem um trabalho de formiga. Um passando pro outro. É de pouquinho em pouquinho. Quem não vem na área da beleza, sabe que o homem vai trabalhar na obra, de pintor, de urbanista, de mecânico, que seja, que não tem um contrato direto, né, de trabalho, porque sabe que não pode, porque está indocumentado. Ninguém aqui tem contrato de trabalho sem documentos. É difícil? Nada é fácil nessa vida. O que é fácil, você tem que ficar ali pensando, será que isso é bom mesmo? Porque tudo que vem muito fácil vai fácil. E tudo que você luta, que você batalha, que você conquista, você tem orgulho de olhar para trás. Porque tem muita gente que anda só olhando para trás, né? Mas tem pessoas que quando chegam a dar 10 passos e olha e fala, nossa, olha o que eu fiz. Te dá orgulho, sabe? Então você se transforma numa outra pessoa, você se transforma numa pessoa orgulhosa no sentido de ter orgulho da pessoa que você se transforma por batalhar, por guerrear, por saber. E às vezes eu me esqueço disso, e às vezes minhas clientes me relembram, meus filhos, né, minha psicóloga. Tem um conjunto, da galerinha aí, tá? Me recordam a pessoa que eu sou, e não que eu sou... Cara, eu sou pequena. E às vezes a nossa pequenez, assim, né, nos torna grande. Nós temos que ter humildade de querer e perseverança. Que conselho você daria para as pessoas? Sim, na área da estética a gente sabe que tem muita gente boa e tem muita gente que não. E você tem que estar preparado para isso. Saber que vai ter muita competitividade, né, porque a área da beleza é um mercado que a cada dia cresce mais e mais. E você é uma formiguinha no meio da multidão. Então, você tem que saber que você tem que estar preparada, tem que se formar bem, tem que treinar muito,
muito e a cada dia é um desenvolvimento contínuo, né? Então se prepara, busca informações daquilo que você trabalha, perca seu tempo sim, não é perder tempo, né? No caso é investir seu tempo em treinar todos os dias. Eu já fiz, não, faz de novo. Tá aí, gente. Dica, perseverança, luta. Vamos fazer uma rapidinha com a Simone. Em uma só resposta. Eu quero uma resposta, eu não quero 10 respostas, nem um texto, não. Ai, meu Deus, eu falo demais. É difícil. Quem é a Simone Alves? Simone Alves é a pessoa que eu acho que é mais persistente que eu já conheci na vida. Então, Simone Alves persistente. Sou persistente. E a família pra você? Minha família, pra mim, assim, família são meus filhos, né? E eles, é o ar que eu respiro. Sem eles eu não seria nada. Daí meus familiares, que são minha mãe, minha irmã, então pra mim também é tudo. O que é estética na sua vida? Eu não conseguiria trabalhar com outra coisa, eu já tentei. Não consigo, é tudo que eu gosto. Eu prefiro, às vezes, até, por exemplo, se hoje eu não estivesse no centro, até ganhar menos do que trabalhar com outra coisa. Porque eu gosto muito de trabalhar com o que eu faço. Eu faço porque eu gosto, e não porque é algo que eu tô assim, vamos ver no que vai dar. Desde criança eu sempre sonhei. Às vezes, eu lembro quando eu era criança, eu até tava aqui assim, ó, e minhas pestanas cortava, e minha mãe, meu Deus, era porque eu já queria, eu quero cortar cabelo, não sei o que. Minha irmã foi cobaia minha, ele tá com o cabelo aqui e o cabelo parar aqui, e eu não sabia, e hoje eu estou aqui. Quem são seus clientes pra você? São o meu pão de cada dia. Que seria de mim sem elas também, né? Que seria da minha profissão, se não fosse pelas minhas clientes, eu valorizo muito isso. Tem hora assim que eu vejo minhas clientes aqui e às vezes eu não tô num bom dia, talvez eu até queria estar um pouco melhor e eu sei que eu tenho que estar sorrindo, porque é elas que trazem o meu sustento e eu queria estar melhor do que eu tô, né? E eu vejo assim, sabe, sair lá de longe e vir aqui para ter o meu trabalho, o meu serviço, isso eu valorizo muito, eu não tenho nem como às vezes explicar o quão grata eu sou, sabe, por isso. E para aquela perguntinha para finalizar, o que é a Espanha para você hoje? A Espanha é minha casa. Logo será a minha nacionalidade. Mas é minha casa. E eu falo que por mais que seja difícil, não tem. Hoje eu não vejo outro lugar para eu viver. Eu gosto muito daqui, a maneira que é aqui. Eu aprendi muito aqui a ser mais forte ainda. Porque ou você é forte, ou você desiste, e eu escolhi ser forte. E eu não posso dizer, mas assim, nada mal. Tem, claro que todo lugar tem seu lado escuro, né? Mas eu posso dizer que é muito melhor do que estar lá no Brasil. Pra mim foi muito melhor. É isso aí, galerinha. Muito obrigado mais uma vez. Nosso podcast aqui chegando no final com Simone Alves. E de verdade é uma história bastante comovedora, é uma história que realmente conta um pouco da Simone, o que ela veio fazer aqui, o porquê ela está aqui na Espanha, os objetivos e as lutas e as conquistas da Simone. E como ela mesma falou, ainda tem muito mais por vir. A Simone está preparando um curso com bastante carinho para vocês e eu acredito que vai servir muito para aquelas pessoas que querem, que estão no Brasil, que querem vir para aqui, para a Europa, que querem viver aqui, e para aquelas pessoas. Como eu sempre digo, a gente está abordando o tema hoje estético, mas você, qualquer profissional liberal que tenha um sonho, que queira vir para aqui, o conselho da Simone é que se prepare, que venha preparado, financeiramente, emocionalmente, que isso vai fazer a sua base aqui na Europa. Simone, muito obrigado por ter me recebido aqui na sua casa. A gente é um centro de estética, a gente sempre fala na sua casa. Muito obrigado por ter me recebido aqui. O canal 8P fica muito agradecido. E o que a gente pode desejar é sucesso e mais sucesso para você. Muito obrigada. Prazer foi meu receber e poder participar e contribuir também com o seu canal. É isso aí, galerinha. Um abraço. Para qualquer dúvida, na descrição do nosso vídeo vai ter as informações da Simone Alves. No mais, como vocês já sabem, eu sou o Henrique Andrade, do canal 8P Processo.